Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Não esqueça de deixar o seu joinha se você gostar desse vídeo, porque isso ajuda muito o canal. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração que se encontra lá em Efésios, no capítulo 3, versículo 14, que diz assim, ó: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O apóstolo Paulo fala: por causa disso, eu me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, não sei se você sabe, mas todos os judeus, eles não têm o costume de orar de joelhos. Eles oram sempre em pé. Eles oram sempre em pé. Mas Paulo chegou numa situação a qual, como ele era um homem de oração, ele chegou e falou: por causa disso eu me ponho de joelho. Isso aí, ele estava se humilhando diante de Deus. Queridos irmãos, eu quero dizer o seguinte, que a sua oração, a oração da igreja, a sua oração pode mudar a situação em que você se encontra. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E eu lendo um pouco a palavra, eu quero trazer aqui para vocês orações que mudaram o rumo da situação. Lembra lá de Ana? Lá em 1 Samuel, no capítulo 9, 10, Ana estava com amargura da alma. Por quê? Porque Ana, ela queria o quê? Ter um filho. Ela não podia ter filho. Porque Deus, a Bíblia fala que Deus tinha fechado a madre dela. Mas Ana, ela começou a fazer o quê? Ela falou com quem? Com Deus. Ela chegou para Deus e falou: Senhor, eu não aguento mais essa situação. Senhor, eu quero um filho. E ela começou a chorar. Ela começou a pedir ao Senhor. E Deus concedeu o desejo do coração dela e nasceu Samuel. Foi um juiz. Foi o maior sacerdote da época, foi Samuel. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, se você que está assistindo esse vídeo está sem forças para orar, peça ao Espírito Santo de Deus para você ter força, para dar forças para você, porque a tua oração pode mudar a situação. Você quer ver um outro tipo de oração? Lá em 2 Reis, no capítulo 19, versículo 15. No capítulo 19, versículo 15, diz assim, ó: E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Se você ler a história, Senaqueribe era um exército muito grande, era um rei poderoso, e ele já havia conquistado bastante nações. Então, ele manda um recado para Ezequiel: ó, se você está pensando que o seu Deus vai te livrar como os deuses de outras nações não livrou, como é que um único Deus pode livrar essa cidade? Essa cidade é minha, eu vou conquistar ela, eu quero ela para mim. O seu Deus não vai impedir de eu conquistar. Ah, mas Senaqueribe não conhecia o Deus de Israel. Então Ezequias faz a oração. A oração. E sabe o que acontece? Deus envia o profeta e fala: Ezequias, não se atemorize, que Senaqueribe, ele não enfrentou, isso é, ele enfrentou os outros deuses estranhos, que não eram deuses, mas ele tem afrontado, não a você, Ezequias, mas tem afrontado a mim, o Deus vivo. E Deus pegou um anjo, irmão. Um anjo, naquela noite, matou 185 mil assírios. Então, meu irmão, a tua oração, ela pode mudar a situação. E Deus deu um grande livramento para aquela cidade. E veja que no decorrer da caminhada de Ezequias, lá no capítulo 20, Ezequias adoece.
de uma enfermidade que não tinha cura na época. Ezequias, segundo alguns estudiosos, diz que ele estava sofrendo de úlcera. Então Ezequias ia morrer. Mas Deus manda o profeta e avisa a Ezequias, ó, conserta a tua casa, porque essa enfermidade é para a morte. O que Ezequias fez? O que ele fez? Ele se lamentou? Não. O que ele fez? Ele começou a orar a Deus. Ele começou a clamar ao Senhor. Ele começou a dizer, disse assim, ó, então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, ah, Senhor, se servindo de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Ele virou o rosto para a parede e falou para Deus do que ele tinha feito. E Deus muda o cativeiro de Ezequias. Antes do profeta ir embora, Deus fala, Isaías, vai lá e avisa ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. E foi o que aconteceu. Irmão, a tua oração tem poder. Pare de ficar pensando que a tua oração não tem poder. Por mais simples que ela seja, ela tem poder de mudar a situação em que você se encontra, em que você está nesse momento. A tua oração ela tem poder de mudar. Veja lá em Gênesis, no capítulo 18, 17, Deus queria destruir Sodoma e Gomorra, mas ele falou, não posso esconder isso de Abraão, vou falar com Abraão. E Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão falou, mas Senhor, se tiver um justo, o Senhor livra? Eu vou livrar. Abraão conversou com Deus e orou. E o que aconteceu? Deus deu livramento quem? Para Ló. Deus não ia matar o justo no meio dos ímpios, irmãos. Irmãos, o que eu quero dizer é que a oração ela pode mudar qualquer situação. Irmãos, os grandes heróis da Bíblia é um livro, se você ainda não leu, procure ler. Procure ler, procure ver, que você vai ver que homens mudou a situação de países através do quê? Da sua oração. Irmão, Deus pode mudar a situação da tua casa se você realmente começar a orar, começar a buscar a presença de Deus, começar a chorar na presença do Senhor. Se você for ver tantos homens, vê lá de Neemias também, orou para reconstruir o templo, aliás, os muros, e em 52 dias Neemias construiu. Tanto tipo de oração, irmão. A oração pessoal de Salomão, a oração a qual, quando Deus se revelou a ele em sonho, ele pediu o que? Sabedoria. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, creia na sua oração. Não fica andando de bengala pedindo, ore por mim, ore por mim. Não, pare com isso. Dobre o teu joelho aí onde você está agora, nesse exato momento. Se for preciso, chore na presença do Senhor. Eu já chorei, irmãos, nas minhas orações. Talvez você que está assistindo esse vídeo, você não tem força de perdoar quem te magoou. Então, dobre o joelho e fala, Senhor, me dá um coração perdoador. Talvez os seus pensamentos são maus, são pensamentos ruins, pensamentos levianos. Peça a oração, Senhor, me dá a mente sadia, me dá a mente de Cristo. Talvez os seus olhos são maus, tudo que enxerga é mal. Então peça, Senhor, põe um colírio dos céus em meus olhos para que meus olhos sejam bons. Talvez a tua boca fala muito palavrão. Começa a mudar. Senhor, põe um guarda na porta da minha boca, cortando toda a palavra torpe. Irmãos, ore, irmãos. Busque a presença do Senhor e você vai ver que Deus pode mudar a situação. Em vez de você reclamar, comece a orar. Comece a buscar a presença do Senhor. Aqui foi apenas umas orações do passado, de homens e mulheres que buscaram a presença de Deus e Deus mudou a situação deles. Assim Deus pode mudar a tua situação hoje, agora, nesse exato momento. Basta você abrir o coração para Ele. Porque a oração é você expor para fora aquilo que está dentro do teu coração e que está te magoando e que está te impedindo de crescer. Então vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Que nós possamos realmente fazer como o apóstolo Paulo.
nos colocarmos de joelho diante do Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus que é poderoso, o Deus que ouve a oração, o Deus que a palavra diz que os teus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, e nem a tua mão está encolhida para que não possa ajudar. Então ouve o clamor do teu povo, ouve a oração do teu filho, ouve a oração da tua filha, Senhor. Vai tirando dessa aflição, vai tirando dessa angústia, vai tirando desse desespero, vai tirando, Pai, porque tu tens o poder para isso, Pai, de mudar essa situação. Então, Espírito Santo, eu oro junto com eles, te pedindo que o Senhor venha trazer o fortalecimento, que o Senhor venha trazer a direção para a vida deles em tudo que eles forem fazer. Pai, eu oro agora, crendo na vitória, no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, que isso ajuda muito o canal. Que Deus te abençoe e ore, que Deus pode mudar a situação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.